Fala galera, vamos para mais uma informação sobre o Flamengo. Link na descrição, canal Jovem Pan. Dá aquele like para quem gostar do vídeo, comente, compartilhe e vamos lá, beleza? Link na descrição, créditos da Jovem Pan. Será disputada no dia 12 de outubro, vai acontecer na Neoquímica Arena e o segundo jogo, a decisão para valer da Copa do Brasil, vai acontecer no estádio do Maracanã, templo do futebol mundial. O Flamengo terá o poder de decidir em casa a Copa do Brasil 2022. Muito boa tarde, Mauro César, Vampeta, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado. E aí, velho Vamp, gostou desse sorteio? Você acha que é bom negócio começar a decidir em casa? Como é que você vê isso, Vampeta? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, Bruno, Mauro. O sorteio tá lá, né? Antes a gente sabia que tinha aquelas bolinhas, né, professor, gelada aqui lá, tudo, mas aí não, é só duas bolinhas, não teve eu, mando de campo. Jairzinho fazendo sorteio, você viu o Jairzinho? Jair, aí campeão de 70, quer dizer, o único cara que fez gol em todos os jogos da Copa, né? E vai ter que se jogar, né? Flamengo favorito, o Corinthians vai ter sua oportunidade de jogar no Hospício, depender do que faz, vai ter que ir lá no inferno. Se sair na frente aqui, meter um retângulo no segundo jogo, a gente não sabe. Já foi definido, né? Há uma vantagem do Flamengo com qualidade de melhores jogadores, só que o Corinthians melhorou muito, né? Melhorou muito com esse time titular, ainda podendo voltar o Maicon, né? Não gostei do Corinthians domingo, eu acho que jogou na quarta-feira. Eu sempre me baseio, Pedro, assim, eu fico olhando assim, os grandes jogadores do mundo, eu vejo o Vinícius Júnior jogando, eu vejo o Modric, eu vejo Mbappé, Messi, os caras jogam a Liga dos Campeões, que é mais intenso, jogam o campeonato local, o campeonato, seja lá qual for, francês, Liga, Premier League, e os caras repetem o time, né? E o Corinthians foi jogar contra o América Mineiro com um time totalmente reserva. E agora vai ter que calar esse Flamengo, né? Dia 12 e 19 de outubro, né? Dia das Crianças, primeiro jogo em Itaquera, no Hospício. E até lá pode recuperar ainda o Maicon, que para mim é titular absoluto nesse meio campo. E aí, Mauro César Pereira, muito boa tarde para você. Apesar do time titular do Corinthians ser bom, eu acho que o Flamengo é o favorito. E esse sorteio do mando de campo, para você, Mauro, aumenta o favoritismo do Flamengo? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Eu acho que dificulta um pouco mais o Corinthians. Eu acho que para o Corinthians era mais importante fazer o segundo jogo em casa, tentar um resultado, um empate, que fosse, né, pelo menos um empate no Rio, e depois usar a força do seu estádio. Acho que o Flamengo, por ser um time que tem vencido jogos em Itaquera, né, tirando essa derrota recente agora com o time cheio de reservas, né, com gol contra do Rodinei, o Flamengo tem conseguido resultado em Itaquera. A maior goleada que o Corinthians sofreu no seu estádio foi para o Flamengo 5-1, já perdeu de 3-0, já perdeu de 3-1, agora recentemente na Libertadores foi 2-0. É verdade que o Corinthians está mais qualificado tecnicamente, porque tem jogadores, deverá ter jogadores que não estavam à disposição naquele momento do confronto da Libertadores, né? Mas acho que para o Corinthians seria mais importante fazer o segundo jogo no seu estádio. Isso não vai acontecer. Acho que coloca uma pressão maior do Corinthians para ter o resultado em casa, para não depender de ir ao Rio de Janeiro buscando alguma coisa. Você pode observar que o Atlético Mineiro foi em vantagem ao Rio na Copa do Brasil e perdeu para o Flamengo. O São Paulo foi em desvantagem, voltou a perder. Isso tem acontecido, né? Outras equipes da Libertadores também não têm conseguido. E o próprio Corinthians perdeu em casa, chegou no Rio, o Flamengo praticamente administrou. Nos jogos contra contra Vélez, Corinthians e São Paulo, pelas duas competições, Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo venceu em casa, no Rio ele só administrou, nem fez tanto esforço. Então acho que para o Corinthians o sorteio não foi nada bom. Seria muito importante fazer dessa vez o segundo jogo em casa. Eu acho que o Flamengo fica mais à vontade jogando na Neoquímica Arena do que o contrário hoje, pelo menos é o que o retrospecto de 2019 para cá, 2018, né? 2018 para cá mostra. 2018 já teve uma vitória por 3-0 com o Dorival de técnico, né? Com gols do Paquetá, inclusive, que agora está lá jogando no futebol inglês. Então, eu acho que para o Corinthians foi um sorteio muito ruim, muito ruim. Era importante jogar a segunda em casa, apesar do técnico Vitor Pereira, assim como o seu compatriota Luiz Castro do Botafogo, já ter dado declarações sobre o mando de campo, não dando tanta importância como nós damos aqui no Brasil, que é uma coisa muito também do futebol europeu, do futebol português. Talvez para eles lá o mando não pese tanto como pesa aqui.
mas estamos no Brasil, evidentemente, e aqui pesa bastante. Acho que o Corinthians não foi nada feliz nesse sorteio, mas isso também não significa, evidentemente, que o Flamengo aumente drasticamente a sua vantagem, ou coisa parecida. Apenas um detalhe que eu acho que na estratégia corintiana seria mais importante ter conseguido esse jogo de volta em seus domínios. Porque na Libertadores o Flamengo deu um vareio de bola, passeou em Itaquera no primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. E aí, Vanderlei Nogueira, como é que você vê esse sorteio do mando de campo, a decisão no Maracanã, e o Corinthians não vence no Templo do Futebol Mundial há 7 anos, desde 2015. De lá para cá, são 7 vitórias do Flamengo e 2 empates. Como é que você vê, Vanderlei Nogueira? Boa tarde. Boa tarde a todos. Pedro, eu não me importo muito com o retrospecto, porque mudam as pessoas, muda o momento e tal, mas é legal para a estatística, é legal. O sorteio favoreceu, entre aspas, né, claro, favoreceu o Flamengo, claro, eu acho que não era isso que o Corinthians queria, desejava. O Flamengo continua favorito, eu não sei em que patamar esse favoritismo aparece, mas continua favorito. E o Corinthians tem que fazer aquilo que, recuando um pouco no tempo, a gente sempre tem dito quando tem esse mata-mata, o primeiro jogo, para alguns times que não são favoritos. É o jogo do Corinthians no dia 12. Esse é o jogo do Corinthians. Se ele perder, ele vai realmente complicadíssimo para o Maracanã. Se sair daqui com um empate, por exemplo, o jogo está aberto, tem chance, pode até ter chance. Mas o favorito é o Flamengo, mas o Corinthians chega vivo. A gente sabe o que tem acontecido nos últimos tempos, aqui e ali, a exceção tem acontecido. Não só para o Corinthians, de uma forma geral. Tem acontecido. Mas o Flamengo foi, eu repito, entre aspas, favorecido. Era isso que o flamenguista queria, decidir dentro do Maracanã. É realmente bom para o Flamengo. E devem ser 2 jogos com muita audiência, grande audiência, era o que todo mundo esperava, né? O jogo dos milhões, as 2 maiores torcidas do Brasil, metade do país interessado diretamente, e os outros todos acompanhando, torcendo para um lado ou para o outro. Vai ser muito legal, mas é isso. Primeiro na Arena do Corinthians em Itaquera e o outro no Maracanã. Ô Bruno Prado, quanto o fator campo aí pode ser decisivo nessa final de Copa do Brasil? Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos aqui. Eu acho que é mais uma pequena vantagem para o Flamengo. Acho que o Flamengo é favorito no confronto de qualquer maneira. Acho que a tendência ainda, o jogo é dia 12 só o primeiro jogo, mas hoje o Corinthians talvez chegue mais forte do que chegou para o confronto da Libertadores. O Flamengo continua favorito, é melhor que o Corinthians, mas se o Corinthians conseguir colocar em campo o time que jogou contra o Fluminense, é um time forte, acho que é um time melhor do que o Corinthians colocou em campo para enfrentar o Flamengo na Libertadores há alguns meses, né? O Renato Augusto, no primeiro jogo em São Paulo, não jogou, no segundo jogo no Maracanã ficou no banco e só entrou no segundo tempo. Naquele momento o Vitor Pereira não estava escalando Yuri Alberto e Roger Guedes juntos, o Roger Guedes foi banco nos 2 jogos, o Yuri Alberto foi o centroavante ali, acho que jogou o Adson e o Mosquito nas pontas, mas no segundo jogo jogou o William, né? No primeiro jogo jogaram Adson e Mosquito, no segundo o William com um dos 2, agora não lembro qual dos 2, acho que o Adson. Mas de qualquer maneira, hoje é um Corinthians melhor do que aquele, né? Se tiver o Renato, o Roger Guedes e Yuri Alberto, é um time melhor do que aquele que jogou na Libertadores, mas de qualquer maneira o favorito é o Flamengo, né? O Flamengo é o melhor time, é um dos melhores do Brasil, ao lado do Palmeiras, né? Cada um no seu estilo. Então acho que o único que hoje faz um duelo contra o Flamengo de mata-mata em que ele entra em igualdade assim é o Palmeiras. Nos outros o Flamengo é favorito e o Palmeiras também é favorito contra outras equipes. Pode mudar? Pode. O Palmeiras era favorito contra o Atlético Paranaense e não passou. Mas hoje Flamengo e Palmeiras são favoritos. Entram, né? Começam o confronto como favoritos. O Atlético Mineiro motivado também encarava, também, né? seria. Deu uma caída muito grande. Como encarou o Palmeiras, empatou 2 vezes e o próprio Flamengo, né? Ganhou um jogo e perdeu outro. Mas agora o Atlético Mineiro está num momento bem ruim. Mas de qualquer maneira, o favorito é o Flamengo, mas acho que o Corinthians, se não tiver lesão, se não tiver nenhum problema, se conseguir jogar com o time que jogou o segundo jogo com o Fluminense, é um time mais forte do que aquele que enfrentou o Flamengo na Libertadores. E aqui alguns números interessantes em relação à Copa do Brasil, dando até os créditos ao Rodolfo Rodrigues, né? 33 finais de Copa do Brasil, de 89 até agora, 14 campeões jogando o segundo jogo em casa e 19 campeões jogando o segundo jogo fora de casa. Então, assim, são números que comprovam que nem sempre você jogar o jogo decisivo na sua casa
te garante o título. Mas eu acho que em jogos decisivos é sempre importante decidir junto com a sua Então, torcida. E você vai dentro. sempre pro segundo jogo sabendo o resultado que você pode fazer, né, mano? Estatística aí eu tô dentro, Corinthians e Brasiliense. Decidiu lá. Em 2002, Foi fora de casa. São números, né? E a realidade é outra. Eu acho o Corinthians hoje mais forte também. Por isso eu falei, até com a presença do voltando o Michael, né? O Vera, as opções enxugou as competições e enxugou o plantel. E mesmo com a presença do William, hoje o Corinthians joga melhor com o Roger Guedes, o Will Alberto e o Mosquito na frente. Né? O Michael. Sim. É um time hoje, talvez, eu acho que mais acertado do que no primeiro semestre, né? Tá jogando melhor do que jogava antes. E o Corinthians, ele acabou de sair do G4 da competição. Eu acho que ele vai garantir a vaga na Copa Libertadores. E acho diretamente que é o quê? 6, Bruno? Provavelmente. 6 direto, né? Mesmo tendo o Flamengo, vamos supor, campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, porque ele tá no G6, né? Isso. O que pode mudar é, tipo assim, o Flamengo largou o campeonato, cai para 7º daqui a pouco e ganha uma Copa. Ele pega a vaga dele e acabou, né? Aí o que entra até o 5º e o 6º... 6º provavelmente bem certo que vai direto, né? Sim. Ou assim, o Corinthians ganha Libertadores, professor, 4 joguinhos aí. E tem o peso do dinheirão, né? É uma competição que dá uma grana boa, leva né? uma bolada. 77 milhões para o campeão, 42 milhões para o vice. Então, nesse momento, os dois já garantiram 42 milhões, né? O que acontecer. E é um dinheirão, é importante. Sem dúvida, é uma competição importante para o cofre do clube. Eu sempre acho que quando tem taça é importante. Algumas brilham um pouco mais, um pouco menos, mas taça é importante. Então, é isso. O sorteio estava sendo aguardado com muita ansiedade, né? Eu estava dando uma olhadinha na rede social, a torcida do Corinthians estava muito querendo o segundo jogo em casa. Entendendo a força, ela entende que a força do estádio ajuda, aquela coisa que a gente já sabe. E a torcida do Flamengo está torcendo a mesma coisa. O jogo final no Maracanã sempre tem um tempero especial, sem dúvida. A gente agora vai ficar aguardando o que vai acontecer. Sempre esse espaço que divide o primeiro jogo, daqui é dia 12, né? Dia 12, o primeiro jogo. Dia 12. Tem 2, 3 semanas pela frente aí. Agora uma semana livre de data FIFA para poder recuperar os atletas. Todo mundo vai poder absorver oxigênio, aqueles que estão cansados vão ficar descansados. E, embora o Vampeta costuma dizer muito que contusão o cara tem no treino, né? É isso? Pode acontecer no treino, pode subir uma escadinha lá e ter uma contusão. Aquecimento. Então, mas de